Senador, vou passar a palavra agora para o Paulinho Figueiredo, diretamente dos Estados Unidos, para te fazer uma pergunta. Senador, bom dia. Já que o senhor grava todas as conversas que o senhor tem, inclusive, eu confesso que toda essa história é muito estranha, porque não há nenhum equívoco na interpretação do meu colega aqui, Adrilles, na sua entrevista dada ao antagonista. O senhor disse que o foco principal era o governo federal, essas foram as suas palavras, e que seria impossível coletar documentos em Manaus, no Piauí, eu não me lembro mais quais foram as localidades que o senhor falou. Então não há nenhum equívoco na interpretação do Adrilles. O senhor, naquele momento, o senhor disse que a CPI teria foco principal no governo federal. Depois o senhor liga para o presidente para mostrar que não é canalha, uma atitude que eu achei bastante estranha, o senhor liga para o presidente para mostrar que não é canalha, gravando clandestinamente, e aí o senhor vira e fala o seguinte: não, o meu objetivo sempre foi uma CPI ampla. Ora, muito, muito estranho. Aí agora o senhor diz que grava, que o presidente deveria saber, porque todo mundo sabe que o senhor grava. A minha pergunta é a seguinte: o senhor gravou o ex-ministro Mandetta nessa conversa? O senhor tem alguma coisa para provar a sua alegação? Porque já que o senhor grava todo mundo, o senhor tem que ter essa gravação com o ministro Mandetta. E por que essa gravação não foi divulgada ainda? Essa é a minha pergunta. Ela não foi divulgada porque o Mandetta me ligou e o Vitor não estava aqui comigo, porque eu não faço gravação pelo aplicativo, eu gravo pelo áudio, perfeito? Eu ponho no Viva Voz. Coincidência? Acho que não! E naquele momento o Vitor não estava aqui comigo. E o Mandetta estava na fazenda, o telefone estava muito ruim, ele conversou muito pouco comigo. Mas ele pode ser entrevistado e o Mandetta não pipoca. Ele mesmo fala. Agora, eu insisto contigo, eu não estou aqui discordando do que falou o argentino Ardiles. Né, que deve ser uma homenagem. Ô, senador, ele não é argentino. Eu não sou argentino, eu sou mineiro. Não é argentino, é mineiro. Eu sou mineiro. Bom, mas já é um avanço, né? Pelo menos não chamou de senhora, né? Ardiles. Ele é ardiloso, viu? Mas é Adrilles. Eu em nenhum momento estou desmentindo o Ardiles. Eu estou dizendo... O Adrilles, desculpa. Aí foi questão de ouvido aqui. Tá certo. Eu não estou muito bem de ouvido, não. O que eu quis dizer foi o seguinte, que no antagonista eu falei, o que eu quis dizer para o Diego Amorim, que é o jornalista, podem ligar para ele, confirmarem com ele, que as duas CPIs juntas não tinha como acontecer. Seria impossível, são mais de 5 mil prefeitos, foi com Cláudio Dantas. 27 governadores, né? E o governo federal todinho. O que eu quis dizer é que as duas juntas não poderiam. Então ficou a impressão que eu era contra a CPI de governadores e prefeitos. Mas é só você pegar os anais do Senado, na tribuna, 10 dias antes da conversa com o presidente, eu disse que ela tinha que ser assim, simultaneamente feita, porém separadas. Falei isso junto com o senador Girão e assinei a CPI, fui um dos primeiros do senador Girão, que era contra governadores e prefeitos. Então, eu em nenhum momento fui incoerente. Ô, Paulo, você falou alguma coisa, não deu pra gente ouvir, por favor. Não, eu falei que a entrevista foi com o jornalista Cláudio Dantas. Cláudio Dantas, é isso mesmo, senador? Não é com o Diego Amorim? Não, com o Rodrigo Amorim. Não, eu falei com o Cláudio Dantas e depois falei com o Diego Amorim sobre essa questão da CPI do Girão, que ele começou a pegar a assinatura. O Diego falou: Cajuru, você assinou? Eu falei: claro, prazerosamente, pode ligar para o Girão. E vocês podem entrevistar o Girão. Eu e o Girão tivemos a mesma opinião. Separadas, juntas, não tem condições em 90 dias de você fazer um trabalho absolutamente independente. E aí o governo seria beneficiado. Como é que você faz? Você tem que focar o governo numa CPI, porque ele é o principal responsável por tudo que aconteceu, e depois, em outra CPI, paralelamente, você fazer os principais temas de governadores e prefeitos, os principais responsáveis, porque não tem como você ouvir 27 governadores e 5.500 prefeitos. Muito bem. Olha mas a CPI que o senhor pediu, a CPI que o senhor foi ao STF... entrou lá com o seu mandado de segurança, foi a CPI da Presidência da República. Não foi a CPI dos estados e municípios. Qual é a sua prioridade? As duas são prioridades. O que ocorre é o seguinte: o senador Alessandro Vieira e eu entramos para a CPI do governo federal. Por quê? Porque o presidente Rodrigo Pacheco falou para nós claramente que não era a hora e que ele não ia colocar a CPI agora de forma alguma.
Então a gente buscou na justiça, no poder máximo, e caiu nas mãos do ministro Barroso, felizmente, coerente, e ele mostrou as razões pelas quais a CPI tem que existir. Eu e o Girão ficamos o quê? Ele de um lado, eu de outro, buscando assinaturas para a CPI de governadores e prefeitos. Conseguimos ontem, 9h30 da manhã, chegarmos a 33 assinaturas. Então a gente precisava primeiro conseguir o número de assinaturas para apresentar ao presidente do Senado e, caso ele não aceite, a gente de novo buscar o Supremo para ele autorizar essa CPI como ele autorizou a do governo federal, correto? Não, o senhor tornou pública uma opinião privada do presidente e com isso gerou uma crise institucional. Porque uma coisa é o presidente numa conversa privada em que, repito, não tem como... O senhor nunca divulgou uma conversa com alguém, então não tem como a pessoa achar que sua conversa vai ser divulgada. Então é uma conversa privada do presidente com um senador que aparentemente até pouco tempo o presidente gozava de alguma confiança, tanto que atendeu e retornou a ligação. Nessa conversa privada o senhor tornou pública uma posição do presidente e criou uma crise institucional. Pergunta mais explícita, o senhor disse que não tem compromisso com erro. Talvez tenha errado, errou, não errou, e agora quais são as consequências para a República desse erro? Para a República nada, esse assunto morre, há coisas mais importantes. Para mim esse assunto hoje morre, ontem foram 68 entrevistas, hoje mais algumas, e para mim morre, pronto, acabou, porque eu não tenho rancor, eu não sou político que guarda rancor em freezer, eu não vou virar a oposição dele, até porque eu não sou nem situação nem oposição, vou continuar tendo a mesma opinião, de apoiar as coisas certas dele, de fazer elogios na tribuna do Senado a ele como eu faço, assim como também faço críticas. Acho que foi um episódio lamentável. Agora, só para você saber, você talvez não conheça a minha carreira, pergunte aí ao Vanderlei Nogueira do Esporte, da Jovem Pan, ele sabe. Eu já coloquei gravações de políticos no ar umas 40 vezes. Só do ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, eu coloquei mais de 30 vezes. Só que a diferença é que eu colocava, por quê? Porque elas vinham do STF com a autorização da ex-ministra Ellen Grace. Eu decidi a fazer gravação a partir de 1º de fevereiro por causa desse medo, para me proteger. Porque um político vai e fala uma coisa para você no telefone, no outro dia ele sobe na tribuna e fala outra diferente. Então eu falei, comigo vocês não vão fazer isso. Claro que alguém aí falou e tem razão, muitos políticos pararam de falar comigo por telefone, literalmente por medo. Por quê? Porque o cara me liga, me pede para votar a favor do governo e me oferece um... Senador, uma outra polêmica que está envolvendo o senhor, também relacionada a essas conversas, foi uma notícia que o Cláudio Dantas deu no Antagonista, dizendo que a ideia de que o presidente Bolsonaro procurasse o senhor para falar sobre a ampliação do foco da CPI partiu do ministro general Augusto Heleno. E o próprio general Heleno depois foi ao Twitter para dizer que o Antagonista melhore suas fontes e que não conhece o senador Cajuru e até por isso jamais conversou com o senhor qualquer assunto político que envolvesse o senhor presidente da República. Quem está falando a verdade, o general Heleno ou o Cláudio Dantas? O general Heleno. O general Heleno tem toda a razão, eu não o conheço, e por isso que eu peço que a justiça abra o sigilo telefônico meu e do presidente e de todo mundo que nos cerca. Se houve alguma conversa anterior, se o presidente me pediu isso, em nenhum momento isso aconteceu, eu juro pela minha mãe. Isso não aconteceu e o general tem razão. Muito bem. Senador Cajuru, Paulinho, eu vi que você falou alguma coisa. O que era? Não, só perguntei, então confirmei que é falsa a notícia. Fake news. Fake news. É fake news, Cajuru? A notícia é mentirosa. Se hoje mentira significa fake news, use e abuse. Cajuru,